esses aquela batalha dos alunos. É estadual, mas só falta. Teve, acho que o professor de história que não teve professor, né? No bimestre, aí quando veio o outro agora deu 8 para todo mundo. Aquele 8 comunista. Aquele 8 comunista. Quem estudou teve 8, quem não estudou teve 8 também. Ai, que horror. Igual, ninguém pode sair perdendo. Tem falta aquela coisa. Tem falta. Outro dia, porque o professor tinha que fazer um TCC, aí eles falavam para os alunos, eu preciso terminar meu TCC, vocês ficam aí mais quietos, que eu preciso estudar. É uma luta, né? Não sei se a rede estadual tem, mas a rede municipal, eles trabalham só 4 dias na semana, né? Eles ficam em casa, que seria a hora de atividade. Na verdade, não existe. Era para ser na escola. Folga, né? Porque era para ser feito isso na escola, né? A gente não deixa ir para a escola, eles ficam um dia. Trabalho 4, folga 3 e ainda está difícil para ele. Estamos aqui na casa do irmão Jason, na casa da irmã Patrícia. Estamos aqui na casa do Pedro, que está ali pulando, a irmã Esther está ali vindo, a irmã Nancy está ali. Estamos dando graças a Deus por mais esse tempinho, né? Tão precioso, esse tempo da graça que o Senhor tem nos dado a bênção de por uns momentos estarmos juntos também, em coinonia, né? E pedimos a Deus que nos abençoe assim naquilo que significa a comunhão dos filhos de Deus, né? Então estão aqui fazendo um oi, ali a turminha, olha lá, a irmã, olha lá o Pedro lá em cima, a irmã Patrícia ali, a irmã Esther, o irmão Jason, também, a irmã Nancy ali fazendo um oi. Pedro. Estão aqui junto com a gente a irmã Letícia, a irmã Idamara, a irmã Ilza, todos estão aí juntos também, né, chamados. A Samira está ali, ó, olha lá a Samira. Né, Samira? Olha o vovô. Vem aí, hein? Samira e os corações, a criançada e os corações. Queremos muito ter a compreensão, né, irmãos, desse significado das dimensões que o Senhor nos fez. Como é que Ele nos fez e nos prepara e nos chama, né? Ele nos fez nos preparando para Ele mesmo. Então, queremos muito ser abençoados nessa compreensão. Povo do Senhor, essa é uma reunião, uma comunhão, uma coinonia do povo do Senhor, né? E essas dimensões que nós somos feitos, queridos irmãos, está descrita no Salmo 24, né? Então, o Salmo 24 expõe um pouquinho dessa dimensão tão, vamos dizer assim, ampla que nós somos feitos, e ele então nos chama assim, nessa caminhada com Deus, ele nos chama a ter o cuidado adequado com essas grandezas que nós somos, desde crianças, né? Desde as crianças. Irmão Cláudio, também Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Deus nos abençoe, né? Estamos pensando aqui nas dimensões do ser humano e na obra de Deus, né? Que está sendo feita e que inclui a gente como pessoas, né? Então, aqui no Salmo 24, ele chama as dimensões, vamos dizer, profundas do nosso ser. As crianças têm isso, os bebês, os jovens, os adultos, né? Freud lá deu um nome para isso, mais ou menos. Na verdade, como ele não conhecia essas áreas profundas, ele chama tudo isso de impulsos. Ele não consegue andar nessas dimensões que aqui são chamadas de portais eternos.
Salmo 24, 7. Olá, irmã Rosilei, boa noite. Boa noite também aí, a turminha da tua família, né? Todos aí, teus pais queridos, todo mundo lá em Campinas, São Paulo, e tantos lugares, irmão Cláudio, né? Acho que é de Curitiba, não lembro bem agora, mas o irmão Benedito que está ali, a irmã, a sua mãe, né? Esqueci o nome da tua mãe. Mas Lourdes, irmã Lourdes. Irmã Lourdes. E a turminha toda, né? Todo mundo aí, tua casa também, né, irmã Rosilei? Lembramos de você desde pequena, né? Desde de criança. E oramos muito por vocês. Agora, irmãos, é extremamente precioso que nós possamos perceber essas dimensões. Porque portais eternos, né? Quer dizer, portais eternos. O Senhor diz assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Né? É tão precioso perceber isso, porque as crianças têm isso, jovens, adolescentes, todo mundo. Muita gente chama isso de mundo imaginário, né? Mundo imaginário, né? Outros dizem que são áreas assim das memórias, coisas assim, áreas profundas do ser que estão ainda sendo estudadas pelo ser humano, mas como em geral a humanidade ela joga Deus para fora de qualquer explicação científica, eles não vão conseguir chegar nessas dimensões nunca. Nunca. Porque é só quem fez a gente que explica como nós somos, né? Mas é um prejuízo muito grande, porque como a humanidade, em geral, descarta Deus da sua ciência, não anula aquilo que ele é. Ele só descartou o melhor professor que existe, né? Ele só jogou fora isso. Enquanto que os cristãos também, na relação que tem com o Deus, também não consideram a palavra de Deus como palavra de Deus, no sentido de que ela deve ser aplicada na nossa vida, do jeito que deve ser. A maioria das pessoas, dos cristãos, usam a Bíblia como um pretexto para caminhar dentro das religiões e das denominações cristãs. Então ele conhece a Bíblia na escola bíblica, nas faculdades teológicas, né, nos estudos bíblicos, conhece assim. É comum a gente falar um texto como esse aqui que a gente está falando, e a pessoa, eu já sei, né? Já sabe o que significa essa frase, já sei, né? Não significa nada, só significa que ele leu isso aqui já, né? Mas a relação que acontece, que deveria acontecer com as pessoas, na dimensão que está escrito aqui, ele não tem. Mas o fato de que os seus portais eternos estão lá nele, estão. Oi, Rebeca. Tudo bem? Boa noite. Maravilha, chegou a Rebeca. Deus abençoe. Irmã Sinésia chegou ali, ó. Vamos mandar um oi. Olá, Rebeca. Oi, irmã Sinésia. Maravilha. Então aí. Estão compreendendo? Nós precisamos compreender tudo isso, irmãos. Porque Jesus disse certa vez que essa dimensão de portal eterno, que o Rei da Glória quer entrar e habitar, no Salmo 24 diz isso, né? Se não houver essa relação acontecendo, Jesus disse que é um perigo muito grande, porque se você não pensar o que é certo nessa dimensão, você vai estar sendo responsável por aquilo que pensa, porque aquilo que você pensa, de fato, é. Né?
você vai adulterar em pensamento, você vai ser assassino em pensamento, você vai idolatrar em pensamento. A gente chama de pensamento, mas é o lugar sagrado que o Salmo 24 chama de portais eternos. Como que nós estamos ensinando nossos filhos a lidar com seus portais eternos? Será que eles já sabem que eles têm algo nele constituído como portais eternos? Quando que as escolas vão ensinar sobre portais eternos? Nunca. Na verdade, mal ensinam sobre as matérias que tinham que ensinar, né? Nós estamos falando aqui agora há pouco da confusão que está o sistema de educação, né? Nossos filhos estão passando por isso. Então, irmãos, nós estamos andando com Deus. Andar com Deus é isso, é uma relação que deve estar acontecendo nas dimensões dos portais eternos. Isso é andar com Deus, né? Essa relação que deve estar acontecendo, momento a momento, dia a dia. A gente tem que ter essa relação, né? Como a gente estava comentando outro dia, há um senso de presença dos pais na vida de um bebê. O bebê, ele está lá deitado lá no berço, daqui a pouco ele percebe que a mãe está ali por perto. Ele percebe, e se ele não percebe, ele sabe que está lá por perto. Por isso que ele chora, né? Ele chora que ele sabe que lá vem a mãe, de algum jeito. A mãe, ele nem precisa pensar muito, estudar, fazer uma faculdade para isso. Ele sabe, de alguma forma, que se ele chorar, a mãe vem, o pai aparece. Alguém ali, ou o pai ou a mãe vão aparecer. Ele tem isso daí, ele não tem que fazer estudo de psicologia, de teologia, de nada, né? Então, esse senso de presença precioso no coração dos filhos, ele deve continuar, e se houver uma relação próxima dos pais com os filhos, chega uma hora que o filho e o pai, ou o filho e a mãe, ou a filha e os pais, um olha para o outro, já sabe o que é. É assim, né? Já sabe o que é. Às vezes a filha olha para a mãe assim, a mãe olha para a filha, está com fome, né, filha? Você não falou nada, está com fome. Está querendo comer alguma coisa, né, filha? O que aconteceu? Né? Acho que você está meio com frio. Aí já vai lá. Então, é uma coisa que tem uma linguagem que a Bíblia chama de expressões da alma, que é traduzido em português por gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é a linguagem que o Espírito Santo usa, que isto é, as expressões, falas que não tem como falar foneticamente. Não é possível falar foneticamente, mas está sendo falado, né? Então, essa relação vai continuar enquanto os filhos e os pais estiverem juntos. Marido e mulher. Tem muita gente que olha para o marido e para a esposa e fala assim, nossa, vocês são irmãos, né? Mas como assim irmãos, né? Não, vocês parecem tanto, né? Então, é isso que Deus disse, serão os dois um só. Que é isso? É uma linguagem de conjugal profunda que eles têm. Cada dia que passa, é evidente, Satanás tenta atingir essa dimensão da humanidade como família para separar o mais cedo possível os filhos dos pais, a esposa do marido, o marido da esposa. O que ele puder fazer, que o diabo puder fazer para pegar teus filhos e receber como oferta, né, nos campos de concentração de criança, de tal modo, nos kindergarten, nos creches, né, e que você fique o mais longe possível dessas crianças. Não é só quem está em kindergarten que está longe dos pais.
Tem gente que fica na casa, mas não tem relação nenhuma com seus pais. Nada. O filho chega, entra lá para o quarto, nada e nada. Mesma coisa que nada, né? Não se conversa, não tem uma relação de conversar e ver. Olha que coisa boa, meu filho, você chegou em casa. Que bom que você chegou. E aí, como é que foi você andar por aí hoje? O que aconteceu? Conta para nós. O que você viu? Quais foram as suas experiências? Aí ele começa a falar. Ah, pai, se ele tiver relacionamento fixado, né, Pedro? Se ele tiver um relacionamento mesmo de conexão, todo dia ele vai falar uma coisa nova, sempre, amigos, ele começa a falar com prazer, ele chega e já vai começando a falar, né? E se ele não tiver uma relação nunca, né, nunca ele vai falar, foi tudo bem, pai, tudo bem, tudo bem, foi embora. Todo aquele mundo de experiência que aconteceu ali não é passado, não tem uma koinonia acontecendo, não tem uma interação, né? Então, essas dimensões, irmãos, são trabalhadas, trabalhadas na koinonia, na comunhão familiar. Mas se isso não tiver, né, você não tem a relação acontecendo. E, no entanto, você não tem, mas outras pessoas têm. Outros vão ter. Outros vão atingir pontos profundos do ser do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, né? Por isso que tem muito flerte nos trabalhos, muito flerte nas ruas, né? Porque os homens estão longe da esposa, a mulher está longe do marido, e fica aqueles jogos de flerte, de paqueras e de sugestões, e tudo que se propaga pelas mídias, como se fosse a coisa mais normal que tem, né? A prostituição não é chamada de prostituição, é simplesmente nada. Cada um vive do jeito que quiser, né? Então, essas dimensões todas estão ocupadas já. Como que aí alguém se converte, vamos dizer, alguém é convertido pela graça de Deus. Ele se torna de Cristo, aquela pessoa se torna salva, foi alcançada por Deus, né? Deus, tem o Deus das religiões, que também tem uma divindade chamada Deus. As religiões aprenderam esse nome. Elas conseguem dizer a palavra Deus, mas não tem nada a ver com o autor das Escrituras, né? Nada a ver, né? Ô, irmãos queridos, lá vem irmão Darlan e irmã Daphne. Irmão Darlan, filho? Amém. Oi, irmã Daphne. Aqui estão aqui fazendo um oi aqui para vocês, irmão Darlan, irmã Daphne, né? Estão aí. Então nós estamos falando um pouquinho nesse começo do Salmo 24, né? E como o Senhor chama a atenção da gente, da importância de nós estarmos nos conectando com Ele. Porque essas dimensões tão sagradas e tão grandiosas, aí alguém fala assim, vocês têm que usar a criatividade, têm que usar a imaginação. Mas a criança tem um mundo imaginário. Enfim, todas essas dimensões do imaginário, elas são também parte do lugar chamado aqui no Salmo 24 de portais eternos, né? Esses portais eternos precisa ser habitado por Deus. Quando a gente fala habitado por Deus, não é você pensar em Deus, não é isso, né? O Deus precisa entrar, o Deus Criador, Senhor, o Criador do Universo, o Salvador da cruz de Cristo, aquele, né, que é o que veio da eternidade aqui, operou a tão grande salvação ali na história do ser humano, alcança as pessoas e vai habitar dentro de uma pessoa, pela pessoa do seu Espírito Santo, né? Então, e isso vai gerar uma habitação nos lugares eternos,
nas dimensões eternas. E quando isso acontece, de fato, os mundos dessas dimensões vão começar a se abrir diante de ti. As revelações do Senhor, né? As falas do Espírito Santo, que são falas, salmos, hinos e cânticos espirituais, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, isto é, falando as linguagens de Deus. Né? O imaginário das crianças, que é atingido o tempo inteiro por todo tipo de sugestão, Deus está querendo dizer para nós da importância de Ele ocupar essa dimensão na nossa vida. Né, irmãos? Se nós, os cristãos, né, a pessoa que já foi alcançada pelo Senhor e tem essa relação de vida com Deus, por causa da vida que Ele dá, né? Se essa pessoa não negligenciar essa relação que isso acontece, essa relação que Deus estabelece com a gente, nessa habitação dos ambientes eternos da nossa vida, nós vamos ignorar absolutamente todos os tipos de artifícios que existem. Nós não vamos nem perceber. Quando o diabo, Lúcifer, agora Satanás, atingiu lá no Éden o coração de Adão e Eva, eles tinham acabado de ouvir a palavra de Deus. Né? Acabado. Aí o diabo foi lá e conversou, conseguiu estabelecer uma conexão no ouvir profundo deles, né? Que havia uma alternativa àquilo que Deus tinha falado, né? E aí passou para eles aquela alternativa. Então aquilo ocupou. Eles ignoraram pela ausência de Deus na sua ambientação, né? Que deveria ocupar o espaço todo desses lugares, né? O diabo, o Satanás, aquele que é adversário da vida, né? Ele tomou o lugar ali que cabia a Deus, a sua palavra e tal. Aí lá vai, o ser humano acolheu a alternativa. E quando a gente acolhe a alternativa do mal, as pessoas no início pensam que está tudo bem. Eles pensam assim, não tem nenhum problema, tudo está bom. Não vai dar nada errado, vai dar tudo certo, né? Olha só, continuo respirando, continuo comendo, bebendo, dormindo, enfim, estou fazendo as coisas que eu estava fazendo antes. Ele não tem noção do que é a corrosão do mal. Jesus disse assim, se o sal perder o sabor, sabe o que é o sal? Nós. Né? Se nós perdermos a dimensão da reflexão da glória de Deus, assim, desse jeito que a palavra de Deus diz, se nós perdermos essa dimensão, o que vai ser útil essa pessoa em relação a todo um projeto e uma dimensão de ações que Deus está realizando, em que vai ser útil? Não vai ser inútil, a não ser para ser pisado pelos homens. Né? O diabo, ele trabalha muito no coração dos cristãos, tentando seduzir com alternativas. Né? E quando o cristão acolhe uma alternativa, o diabo não... Quem não é cristão, o diabo vai usar, assim, de alguma forma. E quem é cristão, ele vai pisar. Né? Ele vai pisar. Ele vai mostrar a vergonha daquele cristão qual foi. Ele vai na mesma hora acusar e vai mostrar. E aquilo vai ficar visível, porque não existe aliança com o diabo. Não existe fidelidade com o diabo. Não tem fidelidade. O diabo não é fiel. Deus é fiel. O diabo não. O diabo não é fiel. Quem anda com o diabo é cúmplice. E cúmplice é o seguinte, na primeira hora que foi pego, ele já acusa. Ele faz uma delação premiada.
ele pensa que vai ter algum benefício, né? Não vai, ele vai ser arrasado, destruído. Roubar, matar e destruir, né? Então, é uma ignorância que toma conta da pessoa, né? Ele começa a criar alternativas teológicas. A pessoa que não tem a ocupação, como diz o Salmo 24, né? 24 diz assim: levantai, ó portas, 24:7, as vossas cabeças. Quer dizer, você precisa ter a percepção de que é um chamado de Deus para você se ligar com Ele, né? O mundo que nós vivemos, aí diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, afinal de contas? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A nossa vida, gente, ela é dinâmica demais. Lá no livro de Eclesiastes, né, Eclesiastes diz, e muita gente não sabe viver a vida que tem, por causa disso, ele não tem como saber mesmo. É preciso de Deus. Eclesiastes 3, ele diz que aqui no tempo, enquanto vivemos no tempo, Eclesiastes 3, 1 em diante, ele fala assim, Eclesiastes 3, 1, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, 1. Ele está dizendo assim: enquanto vocês estiverem dentro do tempo, vocês vão experimentar plantar, nascer, vão experimentar nascer, vocês vão experimentar, né, morrer, tá vendo? Vão experimentar plantar, vão experimentar colher, vão experimentar matar, curar, derrubar, edificar. Outro dia caiu um edifício lá em São Paulo, né? Igualzinho caiu o edifício lá nos Estados Unidos, quando aqueles aviões entraram, né? Só que aí o pessoal disse que a Al-Qaeda está com o maior ciúme, porque é muito fácil derrubar edifício, não precisa pegar um avião, aprender a pilotar e jogar em cima do prédio, nada, basta pôr uma turma de MST lá dentro e, né, aí tocar fogo, pronto, cai assim, um segundo cai, né? Então, é isso daí, né, irmãos? Então, derrubar e edificar, tempo de edificar, tempo de chorar. Então, enquanto você estiver tendo tempo, você vai chorar, mas também você vai rir. Enquanto você estiver dando tempo, você vai prantear e você vai saltar de alegria. Dentro do tempo tem tudo isso. Enquanto você estiver dentro do tempo, você vai espalhar e vai ajuntar, vai abraçar, e tem hora que você não vai querer abraçar. Dentro do tempo acontece isso. Tem hora que você está com vontade de abraçar, você vai lá e abraça. Tem hora que você não está com vontade nenhuma de abraçar. Aí você não abraça, né? Isso acontece, né? Quando você está dentro do tempo, você não fica rindo o tempo inteiro. Tem hora que você chora, né? É assim que é dentro do tempo. Quando você está dentro do tempo, tem hora que você vai buscar alguma coisa, tem hora que você vai ter as coisas, tem hora que você vai perder. É uma luta. Tem hora que você vai conseguir guardar e tem hora que você não vai conseguir guardar nada, né? Tem hora dentro do tempo que você vai rasgar as coisas ou estragar, e daqui a pouco você vai consertar as coisas. Tem hora no tempo que você não quer falar nada, você quer ficar quieto, em algum canto, quietinho, tranquilo. E tem hora que você não para de falar, você fica falando o tempo todo, igual eu aqui, né? Fico falando, né, irmãos? E aí tem hora no tempo que você vai amar, né? E tem hora no tempo que você não quer saber de amar. Não tem nada, você não está mal. Até a psicologia já sabe isso, né? Eles falam assim, como que alguém vai conseguir ter uma relação sexual se a pessoa está doente? Ou se ele está bravo? Ou se ele está triste? Ou se ele está de luto? Como é que vai ter? Não dá, né? Então, tem hora que não dá. Tem hora que é tempo de ficar aborrecido. Tem gente que diz que crente não fica aborrecido. Não sei que tipo de crente é esse. Deve ser algum zumbi.
né? Que só fica rindo o tempo inteiro, parece o Smile, né? É uma loucura total, não é assim. Enquanto você está dentro do tempo, você... Olá, meu irmão Israel, querido, Deus abençoe. É verdade, Cristo é o primeiro amor da nossa vida e que nos dá essa graça e nos chama para voltar ao primeiro amor, né? Então ele está dizendo assim, enquanto você estiver dando tempo, você vai estar, às vezes, vendo guerras. O que é triste demais, é ruim demais, mas vai acontecer. Né? E às vezes você vai ter tempo de paz. Né? Então, tudo isso aqui, gente, isso aqui, irmãos, é uma dinâmica que a gente está vivendo, todos nós, ninguém vai ficar fora disso aqui. Não adianta. Todos nós vamos viver isso tudo que está aqui. Todos nós. Mas tem uma coisa que só um tipo de pessoas vão poder viver. Como diz aqui no versículo 11, que no meio de tudo isso, há uma pessoa que faz qualquer modo que você estiver vivendo formoso, corretamente, vivido naquela situação, naquele momento triste. Se Deus estiver contigo, você vai ter uma tristeza santa, bendita na tua vida. Ela não vai te consumir, ela não vai te desgraçar. Você vai ter uma tristeza, de fato, você vai passar por uma tristeza. Como os discípulos de Jesus passaram por tristeza quando viram ele morrer na cruz. Foi uma tristeza, né? Eles estavam tão certos de que Jesus tinha morrido e que nunca mais iam vê-lo, que quando ele apareceu no meio deles, eles pensaram que era um fantasma. Então, aquela tristeza deles não estava sendo santa, porque eles perderam de vista o que profeticamente tinha que acontecer. E a tristeza deles pastoreou o coração deles. E eles começaram a ser pastoreados pela tristeza deles, pelo sentimento deles, e que foi maldito. Quando Jesus apareceu no meio deles, eles pensaram que era um fantasma, não pensaram que era Jesus. Lucas 24 fala isso, que eles não o conheceram por causa do medo, né? A tristeza, o medo, a depressão, o momento ruim, tinha acontecido, que aquela circunstância estava pastoreando eles. Quando nós passamos por qualquer sentimento, qualquer situação, ela precisa ser, aqui no versículo 11 diz, tudo fez Deus formoso. Tudo fez Deus formoso, né? Então, nós precisamos trabalhar essas dimensões da existência em nós, em nossos filhos. Há momentos que a alegria tamanha, como aconteceu depois que eles viram que, olha, Jesus ressuscitou, não era um fantasma. Aí eles ficaram tão alegres, mas tão alegres, que ficaram histéricos. E aí diz o texto que eles também não conheceram Jesus por causa da alegria. Não conheceram Jesus por causa da alegria. Tem gente, irmãos, que vive, por exemplo, um estado político terrível numa nação, ele não conhece mais Jesus por causa daquele estado terrível na nação. Ele não conhece mais Jesus. O que pastoreia ele é uma postura política, né? É uma postura ideológica, né? Eu já vi, eu pus um artigo hoje ainda, ou ontem, sei lá, que está passando internacionalmente para os cristãos. Tome muito cuidado. Cristão não tem condições de ser socialista marxista. Isso é um texto que veio em inglês, depois foi para o espanhol, agora não está em português ainda, mas eu publiquei em espanhol, né? Mas por que cristãos são marxistas, socialistas? Por quê? Por que eles são? O que aconteceu? Né? Se a raiz daquilo é satânica, né? O que há
Então, há cristãos que não conhecem mais Jesus pela sua preferência sentimental de alguma coisa. Ele não conhece mais. Outros são de uma religião, por exemplo. Outro dia eu estava indo num supermercado, num mercado pequeno até. Na verdade não era supermercado, era um mercadinho, perto de casa. Aquela pessoa que vocês acham que conhecem, não sei. Aquele pessoal, né? Aí eles falaram assim, o senhor é pastor, não é? Porque um dia eu falei com eles assim, sim, eu sou assim. Qual é a primeira pergunta que vem depois dessa? Qual é a igreja que o senhor é pastor? Aí eu tinha uma filhinha, eu falei, misericórdia, Senhor, eu tenho 30 segundos para explicar tudo, né? Aí eu, né, comecei a dizer para ela, falei, olha, eu sou uma pessoa chamada por Jesus, né? Explicando, né? Mas expliquei assim, falei, olha, quando eu sou professor da Bíblia, né? Dei aula 10 anos numa faculdade teológica, fiquei 33 anos, interessante, depois eu fiquei pensando, 33 anos numa denominação, no 33º ano me mataram, né? na denominação, aí saí fora, né? Acabaram comigo lá, então, quer dizer, não é eles que acabaram, na verdade, né? O Senhor me tirou de lá, né? Aí a gente estava dizendo para ela assim, olha, a gente vê na Bíblia, a Bíblia é tão simples, falei para ela, é tão simples, tão pura, que até uma criança entende a Bíblia, até uma criança entende, né? Então, de repente, eu falei assim, como que era o jeito de Jesus andar com os seus discípulos? Que está escrito ali na Escritura. E eu falei com os irmãos e falamos assim, irmãos, vamos andar assim? Né? 80% sumiu, mas alguns ficaram, porque viram também. Falou, olha aqui, gente, então, pastor, mas isso é uma bênção, vamos fazer isso, do jeito aí, vamos. É assim. E cada vez que eu ia falando para ela, eu notava que ela ia se afastando. Ela ia se afastando, daqui a pouco ela encostou na parede assim, quase falando para mim, vai embora daqui, quase dizendo assim, ó, arreda. Aí eu falei, então tá, né, tá bom, depois a gente continua conversando, né? Aí tudo bem, aí, né, tinha pago já, e a fila estava ouvindo, o pessoal estava ouvindo ali, mas aí ficou assim, fui embora. Mas eu noto que quando uma pessoa às vezes está assim, dentro de uma ideologia religiosa, é igual. Por que ele não sai daquilo? Por que ele fica naquilo? Né? Por mais que você fale, olha ali o documento, a gente tem uma fonte primária. Eu entendo que quando a gente não tem fonte primária, aí cada um interpreta do jeito que quiser, né? Mas como a gente tem uma fonte primária, científica, né? A pessoa mesmo assim não sai. Então, há elementos, como a gente está comentando aqui, que quando invadem esses lugares eternos da nossa vida, que não é o Senhor, você vai ignorar a verdade, você não consegue saber a verdade. Você não consegue ter a ação do Espírito Santo, o teu ouvido está endurecido, ele está impossibilitado de ouvir o Espírito. E a pessoa continua daquele jeito que está, né? Por isso que Apocalipse 2 tem 7 vezes Jesus dizendo assim. Jesus está dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Né? Aos chamados. Eu respondi a uma pessoa lá no YouTube, que ela estava dizendo assim, eu até entendo que igreja não existe agora, eu entendo que é chamados, que não era para estar escrito igreja, era para estar escrito chamados, mas eu não consigo aceitar isso. Está lá escrito num dos últimos vídeos, né? Aí eu coloquei lá, falei alguma coisa, mas a pessoa não quis. Então eu falei no final, olha, Deus te abençoe, né, tal. Não vê, né? Então há uma invasão. Se não houver, então a gente vai trabalhar com nossos filhos, vai trabalhar com a gente mesmo, para que os portais eternos, quer dizer, as dimensões profundas do nosso ser profundo, seja habitado por Deus. Quem é Deus? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São 3 pessoas. Um Deus.
Não tenha medo de Deus Pai, não tenha medo de Deus Filho, não tenha medo de Deus Espírito Santo, porque cada um, que todos são um, mas ao mesmo tempo são três pessoas distintas, eles têm funções também distintas. Isso é escritura desde o início da revelação. Gênesis até Apocalipse mostra isso, né? Então nós precisamos estar familiarizados com essa presença do único Deus e três pessoas. Agora, tem gente que se não entende isso, não aceita. Então a mente também está transtornada, porque não dá para entender. Você está diante de uma revelação impossível de ser entendida, mas possível de ser vivida. E para ser vivida é só mesmo a própria pessoa. Como Jesus disse a Pedro: Pedro, você só está falando isso sobre mim? Jesus estava na frente dele. Você só está falando isso sobre mim porque o Pai que está no céu, é outra pessoa, o Pai que está no céu revelou ao teu coração quem eu sou. É outra pessoa, né? E aí Jesus disse depois: eu quero que vocês saibam que eu vou embora para o céu, mas vai ficar aqui na terra com vocês a pessoa que é prometida do Pai e que eu vou falar com o Pai que chegou a hora de ele vir. E quem é esse? É a pessoa do Espírito Santo que vai ficar com vocês, né? E vai conduzir vocês até o dia de Cristo, né? É a pessoa do Espírito Santo que antecipa a glória de Deus na nossa vida. É Ele que antecipa, né? Então, no meio de todas essas situações, para que nenhuma delas que aparece aqui em Eclesiastes 3 tome de assalto o nosso coração no meio... Irmãos, imagina só a gente no meio de tudo isso aqui, de sentimentos. Que sentimentos pode gerar tudo isso aqui, irmãos? É muita coisa, né? Não, tem gente, a psicologia, quando estuda sentimentos, agora, ele chegou à conclusão que as pessoas são bipolares. Bipolar, irmão, é só 2. Aqui tem uns 300 coisas aqui, irmãos. É muita coisa que a gente passa. Não é 2. Né? Infelizmente, Freud e companhia não conheciam Eclesiastes 3. Senão, haveria na psicologia moderna algo chamado como multipolaridade. Né? Pelo menos seria assim, que está aqui. Né? Mas Deus quer, o Deus, Pai, Filho e Espírito, eles e ele e eles, né, querem operar em nossa vida a graça necessária para nós passarmos todo esse tempo, né? Então, em Efésios capítulo 1, né, a gente vai encontrar uma das dimensões do Espírito tão preciosa. Bom, primeiro vamos ver aqui, eu tenho um texto que eu queria ler antes. Atos, né? Antes de Efésios, vamos ler o livro de Atos 1. Atos 1. Não é possível, irmãos, a dimensão da obra de Deus, imagina só, né? Atos 1, de 4 a 8. Imagina só, irmãos, a dimensão da obra de Deus é obra de Deus. É tão grande as coisas que Deus precisa realizar e vai realizar e realiza, que só mesmo Deus para operar tudo isso. Não tem como ser diferente, né? Então, em Atos capítulo 1, Jesus ressuscitado, ressurreto, né? Ressurreto. Diz aqui no versículo 4, comendo com eles, né? Antes, no versículo 3, ele fala assim, olha, no 3,
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus, né? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só, né? O reino de Deus, irmãos, é o reinado de Deus, né? Lá em Mateus, Jesus fala assim: ó Pai, teu nome é santo, né? Teu nome é santo. Tu habitas nos céus. Jesus até fala: Pai, tu estás no céu. E Jesus fala isso: tu está no céu, quer dizer, o Pai está lá no céu, né? O teu nome é santo, é santíssimo, santo, 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 isto é, Pai, Filho e Espírito. Isaías 6, né? Santo, 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 Pai, Filho e Espírito. Tu habitas no céu, santo é o teu nome, né? Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, como isso é possível? Né? Como isso é possível? Então, Deus Pai manda o reino de Deus vir à terra em Cristo, que é o Rei do reino, né? E Jesus, então, clama exatamente isso, para que a vontade de Deus seja feita. Isso, então, é de fato um reino e um rei. É quando a vontade dele é feita. Agora, uma vez Jesus disse assim: o meu reino não é desse mundo. No entanto, ele veio a esse mundo. Então, onde que ele é? Jesus disse: o meu reino é dentro de vós. Dentro de vós. Então, enquanto Jesus está andando na terra, ele está sendo o rei, reinando na vida deles. E é isso que nós devemos querer muito. Agora, Jesus voltou para o céu. Como é que vai ser isso? O reino de Deus é dentro de nós, mas o rei do reino não está aqui. Quem que vai ficar reinando no lugar de Jesus? Quem será? O outro Paracaléu. O outro Paracaléu. Quem é o outro Paracaléu, né? Quem é? É o Espírito Santo. João 14, João 16, Jesus fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, outro Paracaléu. Isto é, o Espírito Santo. Então, essa pessoa do Espírito Santo é que vai, então, vir começando o último dia. Então, o último dia começa com o Espírito Santo. Nesse último dia acontece todas as coisas que em algum lugar do livro de Apocalipse é chamado de milênio. Milênio é o tempo da operação do Espírito Santo sobre a terra. É o período da ação do Espírito Santo, né? Não é tempo cronológico, né? Então, Jesus está dizendo que esse lugar dos portais eternos, né? Esse lugar eterno do nosso coração, ele precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito. Bom, Atos 1, Jesus se apresentou aqui falando do reino, tal, do reino de Deus. No versículo 4, também ele comia com eles. Comendo com eles, então, ele determinou. Então, olha só, Jesus determinou. Então, os crentes no livro de Atos entenderam essa ordem. Eles entenderam que Jesus deu uma ordem a eles. Determinou a eles como rei, né? Jesus determinou aos seus discípulos como rei que ele não estaria mais aqui, mas que viria o Espírito Santo para continuar sendo a pessoa única que pode mostrar Jesus para eles, o Pai para eles, Deus o Pai e Deus o Filho. Como Jesus em João também 14, ele fala assim: no dia que eu for para o meu Pai, e naquele dia que chegar, vocês vão saber que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que nós estamos em vós. Mas que dia é esse que ia chegar? O dia que o Espírito Santo viesse para habitar dentro de nós. Aí o Espírito Santo, como diz Jesus em João 14, vai estar revelando a graça do Senhor nosso Deus e Pai,
né? O poder de Jesus Cristo, a graça do Deus e Pai e a presença do próprio Espírito. Então, essas percepções, irmãos, elas ficaram longe dos cristãos durante séculos. Eles até sabem algo do Espírito Santo, sabem algo de Jesus, sabem algo de Deus o Pai, mas essa vivência desse senso de presença do Espírito Santo, que é a forma de Deus, por isso que ele fala batizados com o Espírito Santo. Diz aqui, ó, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então o Espírito Santo é promessa de Deus Pai e também de Jesus, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então é a promessa do Pai profetizada por Jesus, né? Porque João, na verdade, vos imergiu na água, mas vós sereis imersos no Espírito Santo. Isto é, essa é a forma, irmãos. Não é uma igreja que está sendo formada. É o corpo de Cristo no formato do Espírito Santo, porque é coisa do céu, irmãos, é coisa de Deus, queridos irmãos, é coisa do céu. Não tem forma de denominação, não tem forma de igreja. A forma é o corpo de Cristo formado pelo Espírito. Por isso que ele fala aqui, vocês serão imersos no Espírito, quer dizer, vocês vão tomar toda a forma do Espírito. É a forma do Espírito que vocês vão ter. É uma luta, porque infelizmente os cristãos não aceitam essa determinação de Jesus. Né? Jesus determinou, mas os crentes não aceitam. Eles foram lá, por diversos fatores, que a gente já falou muitas vezes, eles foram rebeldes contra a palavra do Senhor, formaram as suas denominações, as suas igrejas, enfim, suas doutrinas particulares, as suas crenças preferidas, e assim continua até hoje, cada vez está pior. Então, um restante vai manter a profecia viva do Senhor, não por causa de um restante ser bom em alguma coisa, não é isso, é porque um restante é que resta mesmo, que é fiel assim, como está em Apocalipse 12, 17. Mas aqui, em Atos 1, Jesus disse isso, que não muito depois desses dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo, quer dizer, vocês vão estar dessa forma, na pessoa. E lá no versículo 8, depois de responder uma coisa meio judaizante, que ele já passou por cima e nem respondeu naquele sentido, mas realmente deixou que eles soubessem que, de fato, aquela pergunta estava errada, e o que eles deveriam saber é que eles receberiam dinamis. Irmãos, receber dinamis é receber o caráter. O caráter. Né? As condições necessárias para que a obra de Deus seja feita. As condições necessárias. As condições necessárias não são dadas por estudo bíblico, irmãos. Irmãos, se alguém pensar que isso aqui é um estudo bíblico, e que nós aqui fazemos estudo bíblico, é uma maldição. Né? Nós não fazemos estudo bíblico, nem queremos fazer estudo bíblico. Quem gosta de estudo bíblico é o diabo que gosta. É ele que faz estudo bíblico até hoje. Desde o Éden até hoje ele fica fazendo estudo bíblico. Né? Ele conhece a Bíblia, o maior teólogo de todos os tempos é o diabo. Né? O Senhor disse, vocês vão receber a dinamis, quer dizer, o caráter, toda a dimensão que o Espírito de Deus, como diz aqui, olha, ao descer sobre vós, ao estar em vocês, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito. Então, a noção de presença, que é a noção que a gente estava comentando, né? Quando um filho olha para o pai, assim, pode ter a idade que for, viu, irmãos? Pode ter 5 anos, pode ter 8, pode ter 15, pode ter 20, pode ser 30.
E como é precioso quando o teu filho olha para você, você olha para o teu filho, e ele sabe que você tem para ele. E eu sei que meu filho está querendo dizer. Não é que eu sou adivinho de pensamento, não é isso. Há uma comunhão. Quando um marido olha para a esposa, acho que já está acontecendo isso com o Dan e a Daphne. Quando um olha para o outro, alguns já sabem o que o outro quer de alguma forma. Né? Tem essas coisas. O Jaiso com a Patrícia, né? Nancy e eu. A gente já olha assim, nem fala nada. É um gemido. Dependendo da situação, a gente Já sabe. O que é isso? Porque um pensa que Outro pensa. Então, isso é chamado na Bíblia de gemidos inexprimíveis. São expressões da alma. São falas espirituais. Sensação de presença. Da presença do Rei, do Reino. Que o Espírito Santo, só Ele pode fazer com que a gente perceba Jesus Cristo. Certa vez Jesus disse assim, lá em João 14, ele falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Espírito Santo é a mesma coisa. Quem vê o Espírito, vê a Cristo. Como que você quer ver Cristo se ele está no céu? Só pelo Espírito Santo. Só Ele que revela Cristo. Não tem nenhum poder no coração humano. Não existe nenhuma graça em uma religião, em nenhum ritual, em nada que possa fazer isso. É a pessoa do Espírito que revela o Pai e revela Cristo a nós, na dimensão de autoridade também. Porque é o Senhor Jesus, como Jesus disse em João 16, Ele receberá do que é meu e vô-lo há de anunciar. Quem que anuncia Jesus a nós é o Espírito. João 16. Mas se um crente não tem noção de presença, dessa presença assim, que você sabe que está ali, pela graça do próprio Deus, apocalipsado que a gente é, mas se você estiver amando mais qualquer coisa que não o Senhor, ou embaralhada a tua cabeça por teologias diversas, não vai ter condições, você vai gerar uma religiosidade particular. Né? Então Jesus está dizendo, meus queridos, eu vou voltar para o céu, mas vocês vão ser dirigidos assim pelo Espírito Santo. Vocês vão ter esse caráter, essa graça, essa condição de continuar por causa da presença do Espírito Santo. Então aqui em versículo 8, vocês serão minhas testemunhas só por causa da ação do Espírito Santo na vida de vocês. Né? E Ele que vai dirigir vocês. Ele que vai mandar o que vocês têm que fazer, o que vocês não têm que fazer. O que vocês têm que pensar, o que vocês não têm que pensar. E lá em Apocalipse ele diz assim, todo o meu povo que está em toda a terra, por isso 7 cartas, né? 7 vezes, quem tem ouvidos que são do meu povo, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Então, colocar o nosso coração em sintonia com a palavra, mas a palavra que depois se torna revelação não falada daquilo que está escrito. E que não muda aquilo que está escrito, mas é uma palavra não falada, que o Espírito Santo fala ao teu coração a respeito daquilo que está escrito, e que revela que aquilo que está escrito está na realidade espiritual, sendo revelado por Ele. Para que o povo do Senhor, o corpo de Cristo, ande e viva a expressão da palavra que vem de Cristo, por ser Ele, Cristo, a palavra. Entende? A pergunta não é bem essa, entende, né? A gente não tem como entender, mas nosso coração é chamado a viver isso, né? É chamado a viver essas coisas assim. Agora é muito fácil, o caminho é muito liso para escapar para uma religiosidade, claro que é, né? Então, irmãos, e é claro que isso aí tudo vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai nos dar clareza de entendimento, né? E vai gerar em nós, pelo Espírito Santo, a visão exata daquilo que vai acontecer.
Jesus disse isso, que é Ele o Espírito escatológico. É Ele que vai revelar as coisas que hão de vir, aquilo que há de acontecer. É Ele que mostra ao nosso coração e que nos ampara e nos dá a condição de seguir na direção daquilo que de fato vai acontecer. E nós não sairmos fazendo qualquer coisa que alguma denominação mande, ou algum projeto pastoral, ou projeto de diretoria de missões, ou qualquer coisa assim, né? Ou ideologia de religiões cristãs, nada disso, né? Papas, padres, pastores, nada disso existe no sentido das criações humanas. Pastor é evidente que existe, mas não existe por conta de Cristo, né? E não para mandar nas ovelhas, mas para pastorear, para ensinar na palavra do Senhor. É isso, né? Então, irmãos, Maranata, né? Maranata é a palavra que vai ser uma comunhão entre o Espírito e nós, o povo do Senhor, porque é uma palavra, já falamos outro dia aqui, Maranata é uma palavra da Caldeia, uma palavra aramaica, né, que aparece ali na Bíblia em 1 Coríntios, e ligada a um anátema, né? 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Opa. Apocalipse tem também, né, essa palavra, não é, só que está em hebraico, em grego, quer dizer, em grego. Maranata é aramaico, mas em grego é vem, Senhor Jesus, né? Vem, Senhor Jesus. Então aqui, vamos dizer, versículo Apocalipse 22, 17, né? Aquele que vem, né? Vem. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Isso não está escrito Maranata aqui, está escrito em grego, mas se for traduzir para o aramaico é Maranata. Onde que aparece Maranata mesmo? Aparece 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12, vamos ver. Deixa eu ver se é 1 Coríntios 12 ou onde que é? Não. Vamos localizar direito aqui, vamos, porque eu marquei vários textos. Efésios. Aqui. Onde que tá? Ezequiel. Vamos ver onde que eu marquei. Tem. Anátema, onde que está? Vamos ver se eu estou achando. 1 Coríntios 12, 3, tem isso aqui. 3, deixa eu ver se é esse. Tem ninguém que fala do Espírito de Deus aqui. Anátema é Jesus, por outro. Sim, deixa eu ver, irmãos, tem que achar, não é possível. Eu marquei aqui, irmãos, em algum lugarzinho para a gente não esquecer. Está 26... Romanos, deixa eu ver se é Romanos. Não é possível que era Romanos. Só um pouquinho, irmãos. Um momento para eu achar a palavra certa, o texto certo. Não, Romanos 8, 26 é os gemidos inexprimíveis. Agora essa do Maranata, que eu queria a gente pensar um pouquinho na própria palavra. Eu posso falar o que é, mas eu queria que a gente localizasse o texto, para a gente estar certo daquilo, no texto, né? 1 Coríntios... Gálatas 1 também, irmãos, daqui a pouco eu já vou achar, mas Gálatas 1 tem um anátema aqui, né? Os irmãos lembram do anátema de Gálatas capítulo 1? Gálatas 1, 9, né? E ele fala sobre essa situação
ligada com anátema quando alguém muda o Evangelho de Deus, né? Ao mudar o Evangelho de Deus, entra numa maldição, né? Seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado, né? Seja anátema, né? E aí a palavra anátema está aí ligada. Deixa eu ver onde que foi. Então é bem importante isso junto com a palavra Maranata, porque Maranata tem a ver com juízo, né? Maranata tem a ver com juízo e tem a ver com aquele que veio, aquele que está e aquele que virá, no sentido de realizar toda a justiça de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que aponta para Jesus, mostrando que ele revela Jesus como aquele que é, né? Aquele que era e aquele que virá. É o que diz Apocalipse também, né? Apocalipse diz aqui no capítulo 22, não, capítulo 1, né? Apocalipse 1. Então a gente tem Jesus dizendo: eu sou aquele que era, que é e que há de vir, né? Apocalipse 1. Vamos ver aqui. Apocalipse 1. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Lá no versículo 4, né? Acharam todos, né? Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Então, essa expressão, aquele que é, que era, que é e que há de vir, é a tradução da palavra ata, né? Maran significa vem, né? Vem. Mas ata, ela é traduzida como aquele que, pode ser traduzida como aquele que já veio, aquele que está e aquele que virá, né? Sempre ligada a um sentido de justiça de Deus. E o Espírito Santo é aquele que, trabalhando junto com a nossa consciência, com o nosso coração, conjugados conosco, ele dá a exata revelação de que aquele que é, que era e que há de vir, está revelado a nós pelo Espírito Santo. E nós podemos afirmar isso nesse período do tempo. Nesse período do tempo, né? Nessa época, antes da vinda de Jesus. Então, o povo de Deus, o corpo de Cristo, no formato do Espírito, é um povo profético, porque o Espírito Santo é profeta de Deus. Porque ele aponta diretamente para Deus Pai, Deus Filho, e o Senhor Jesus como aquele que era, que é e que há de vir, aquele que realiza toda a justiça de Deus, toda a vontade de Deus. É aquele que salva e está salvando, fala aos salvos, forma os salvos na forma de Deus, na forma do Espírito, né? E antecipa a glória de Deus em nossas vidas. Efésios, então, né? Depois eu vejo esse de Coríntios para a gente ver. Mas Efésios, lá no capítulo 1, para a gente concluir aqui, né, irmãos? Efésios 1 diz assim. Efésios capítulo 1, no versículo 14, vai dizer assim, que o Espírito Santo da promessa, né, lá no 13, no finzinho, fala, vejam aí, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo da promessa, ele é o penhor da nossa herança, quer dizer, ele é aquele que garante que em nós aconteça a glória de Deus. A glória de Deus, ele faz acontecer em nós. A manifestação da glória do Senhor, da grandeza de Deus. É por causa do Espírito que isso acontece em nós, né? Ele antecipa essa glória que há de ser consumada na vinda de Jesus. Então, quando Jesus vier, diz aqui, e resgatar a sua propriedade, nós estamos sendo em louvor da sua glória.
Então, nós vivendo dessa forma, estamos louvando a glória, a presença gloriosa do Senhor que pelo Espírito acontece em nós, né, irmãos? Essas coisas são reveladas aos filhos do Senhor, para que a gente viva esse dia de uma forma digna e justa, na justiça de Deus, na vontade do Senhor, não sendo atrapalhados pela nossa própria consciência, julgando nós mesmos as coisas, ou por outras ideias e ideologias, seja de que nível for, porque o último dia é marcado por tamanha confusão de ideologias de todo tipo, né? Mas o testemunho do Senhor é dado por alguns restantes, né, irmãos? Então, vamos ficando aqui, né, pensando nessas coisas, e vamos celebrar o Senhor, né, irmão Jason? Vamos celebrar o Senhor. Chamamos todos os amados irmãos também para celebrar juntos. Irmão Daniel, Deus abençoe também, irmão Marco Aurélio, todo mundo aí na batalha, né? Estão juntos conosco. Deixa eu ver aqui. Vamos celebrar agora o Senhor, irmãos. Então tá. Jesus disse que nós somos chamados a essa celebração também, né, que é uma celebração profética, né? Vamos ver aqui. Achei, irmãos, achei o texto. Quando eu nem estava querendo achar o texto, achei o texto. 1 Coríntios 16, 22, né? 1 Coríntios 16, 22, ele vai aparecer a palavra Maranata mesmo, do jeito que é. E ela é sempre ligada a um clamor por justiça, né? Essa palavra aqui. Como lá no Apocalipse 22, ela está quando a noiva e o Espírito dizem, ora vem, Senhor Jesus. É muito importante entender isso, irmãos. Ora vem, Senhor Jesus, não é que o Senhor está querendo criar em nós um senso de desespero. Entende isso, irmãos? É bem importante entender isso, porque há muita gente que quando pensa em Apocalipse ou coisas terríveis que vão acontecer no mundo, né, ele fica pensando, Jesus podia vir logo, né? Não é nesse sentido. Ele está dizendo, a justiça de Cristo será feita, né? E, de fato, irmãos, já está sendo feita. Ele antecipa a justiça dele, salvando gente. Então, o Espírito e a noiva dizem Maranata. Quer dizer, dizem o quê? O Senhor, aquele que é a graça e a glória e a vontade e a justiça de Deus, ele era, é e há de vir. Então, a sua justiça está acontecendo. Está acontecendo para a alegria do corpo de Cristo. Então, é uma palavra de exortação a nós mesmos, para entendermos que há uma plenitude da graça e da justiça sendo feita agora, né? Antecipando isso, salvando pessoas, né? Então, Jesus, isso é Maranata. Diz aqui no 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, Maranata, né? Quer dizer, está dentro de uma situação de juízo, né? Então, irmãos, foi Jesus que disse isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ele pegou o pão e falou assim, olha, vocês devem saber que eu vou entregar o meu corpo por vocês, a minha vida por vocês. E para vocês continuarem celebrando, vocês peguem o pão e comam esse pão. Como é o mesmo pão, vocês também vão estar dizendo perante o mundo e perante Deus, em meu nome, que vocês me têm na vida de vocês.
E como o Senhor ensinou, vamos fazer, tá bom? Querido Senhor, nós todos, em todos os lugares, mas um só corpo, nós celebramos do jeito que o Senhor nos ensinou a fazer, sabendo mesmo que todos nós fomos alcançados pela imensa graça e poder da Tua salvação, da salvação de Cristo lá naquela cruz. Assim nós fizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e deu graças, né? E ele disse assim, vocês vão celebrar, mas eu não vou celebrar com vocês daqui para frente, né? Porque eu vou para o céu e um dia eu volto para que a gente possa estar juntos lá em uma grande ceia e vocês vão tomar o outro vinho, o vinho novo, que é Jesus, né? Mas enquanto isso, vocês têm a bênção de poder juntos afirmar ao mundo que vocês são meus e que a minha salvação está em vocês e que a salvação que está em vocês está alcançando muita gente, né? E que há de chegar o dia da minha vinda, disse Jesus. Então a gente está celebrando isso, né? Como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós estamos juntos aqui na casa do Teu servo, juntos com aqueles que estão em São Paulo, Campinas, Curitiba, outros países lá, onde os amados irmãos estão sendo tocados pela Tua imensa graça, Senhor. Nós estamos celebrando conforme Tu nos ensinaste, nos deste a bênção de celebrar, como está aqui em Mateus 26, estamos sendo povo profeta do Senhor, anunciando a Tua cruz santíssima, como também anunciando o dia a dia da nossa caminhada em Ti e a nossa jornada que vai se consumar nas Tuas mãos, Senhor, entregues pelo Teu Santíssimo Espírito. Assim como o Senhor nos ensinou, nós fizemos e celebramos aquela reunião que vai acontecer no céu amanhã, como o Senhor nos fala em Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós estamos orando em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, irmãos queridos. Olha, Deus abençoe todos aí, né? Então aqui está o Pedro. Por favor, Pedro, obrigado. Obrigado. Vamos aqui, o Pedro está dando aquela força. Como sempre. Tchau. Aí, valeu, Pedro, obrigado, hein? Lá vai ele. Tá bem. Então, Esther, Deus te abençoe, tchau, a turma aí. Deixa eu ver aqui. Ali, a irmã Patrícia, Rebeca, Pedro, irmão Jason, a irmã Nancy, dando um tchau, todo mundo, irmã Sinésia. Aqui os irmãos amados, Darlan e Daphne. E corações, ó, corações para criançada, maravilha. Também corações para vocês, viu, amados irmãos? Corações, em nome de Jesus, né? Olha, queridos, Deus abençoe, graças a Deus por estarmos juntos mais um pouquinho. Orem para a viagem amanhã, né? Amanhã eu vou lá. Nós estivemos lá semana passada, né? E voltamos, fomos e voltamos. Agora amanhã lá em Campinas, São Paulo, se Deus nos abençoe, está lá com os irmãos, né? Agora amanhã ele vai para Campinas. Não, porque tu fosse no André, né? Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus, amanhã na casa do irmão Daniel aí, vamos estar juntos de novo. Deus abençoe. Graças a Deus, fomos e voltamos bem lá de Campinas, lá de São Paulo, São Paulo. Foi bom, nossa, muito bom. Opa. Amém, amém.